Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande receber um colega de faculdade, quase 5 anos sem ver o Xavier, e ele se prontificou em colaborar com o projeto, que é o podcast, e apontando vários pontos fundamentais e que eu tenho certeza que a comunidade não tem conhecimento. E a Bíblia diz que pecamos por falta de conhecimento, né? Então, ele, com toda a bagagem que ele tem, vai colaborar com a comunidade, com as informações que traz para nós. É uma satisfação muito grande, Xavier, recebê-lo aqui. Desde já agradeço a você, as portas vão estar sempre abertas para você, porque você tem uma bagagem muito grande e o seu conhecimento vai ajudar muita gente. Seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Obrigado, Mário. Boa noite a todos. Meu agradecimento, Mário, pelo convite. E dizer que para mim é uma honra, é um prazer estar revendo você novamente, grande amigo que tive a oportunidade de conhecer, né? Estudamos junto, fizemos o curso Bacharel em Direito, que nos trouxe grandes conhecimentos, né? Só tenho que agradecer você por estar me fazendo esse convite, né? Para a gente mostrar para a sociedade, de fato, né? O que é o veículo de emergência, como que ele funciona. São responsabilidades, Mário, que os entes, né, públicos, na realidade, municípios, governo federal, estadual, deveria estar fazendo essa parte educativa, essas informações. Não só eles, mas eu parabenizo você por estar abrindo esse podcast para as informações da sociedade, aquilo que é de extrema importância, que é dentro da parte de trânsito. Hoje, nós temos grandes, recentemente, não sei, das matérias que a gente vê nas reportagens aí, acidentes, muitos acidentes acontecendo dentro do município. E hoje, de manhã, eu vi numa reportagem, foi da INTTV, onde que eles perguntando por que está acontecendo muitos acidentes. E essa é uma pergunta interessante. Por quê? Inclusive, eu vi numa entrevista de uma autoridade, onde que ele falava que os índices de acidentes têm aumentado em Ipatinga devido ao alto número de aumento de veículos no município. Eu discordo. Eu não concordo que seja o número de veículos que tenha aumentado o índice de acidente, né? Eu concordo que seja o índice alto de pessoas imprudentes, irresponsáveis no trânsito que tem aumentado esses acidentes. Perfeito. E com relação, já que nós vamos falar sobre o veículo de emergência, quais são eles? Os veículos de emergência, muitos têm a mentalidade, quando a gente fala veículos de emergência, eles acham que veículo de emergência é carro do bombeiro, ambulância. Na realidade, o veículo de emergência, nós pegando lá no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, né, a 9.503, no inciso 7, ela trata os seguintes, considera os seguintes veículos de emergência. O veículo de combate de incêndio, socorro e resgate. Bombeiros. Bombeiro, quando a gente fala, não é só o bombeiro militar, é o bombeiro civil também. Então, quando a gente fala dos bombeiros civil, exemplo, dentro das nossas indústrias, a Peran, Senibra, Usiminas, tem os bombeiros. Esses bombeiros também, eles têm que ser certificados com o CTVE, que é Curso Específico de Transporte de Veículos de Emergência. Fala veículos de emergência, enquadra bombeiro militar, bombeiro civil, né? Nós falamos polícia, agente de trânsito e ambulâncias. Todos se enquadram hoje dentro do artigo 29, inciso 7, como veículos de emergência. Mas tem um curso específico, né? Exatamente. O que vai ser nessa questão, o que esse tem que ter é o curso específico, que é o CTVE. O CTVE é exigido pela resolução do CONTRAN 168, tá? Teve uma nova redação dada agora, com várias formulações do novo Código de Trânsito Brasileiro agora, é a resolução 789. Então, todos que conduzem veículo de emergência, ele tem que ter o curso de CTVE, que é o curso específico de transporte de veículo de emergência. Será que tem? Exatamente, Mário. Me assusta isso, porque se nós fazer uma fiscalização hoje, vamos dizer, vou começar pela ambulância, depois nós vamos partir para a polícia. Se a gente fazer hoje uma blitz, uma fiscalização, se nós verificarmos de cada 10 ambulâncias que passar, se a gente achar 2 que tem o CTVE, é muito. Rodado de mais de 18 municípios, eu dando treinamento. Me assusta quando eu chego na sala que tem 20 pessoas, 25 pessoas, você pergunta assim, quem tem o CTVE, Curso Específico de Transporte de Veículo de Emergência, que trabalha com ambulância? 1, 2 só levanta a mão. O que eu vejo muito, né, que você falou, hoje as cidades circunvizinhas não tem uma estrutura, a questão da saúde, né? Uhum. Em todas vêm para Ipatinga. Exato. Então o índice de ambulância que a gente vê na cidade é muito grande. O interessante. Bom, no caso da ambulância, igual você disse, às vezes pessoas vêm de fora,
Então, a gente tem que saber qual que é a situação ali, porque muitas vezes essas ambulâncias, de fato, elas têm que deixar numa unidade de atendimento para ela lá, que vai fazer um exame, vai fazer um atendimento numa clínica, e depois ele tem que direcionar as outras para a UPA, né? Para a UPA, para o HMEM, onde que for necessário ali. Isso vai depender da situação. Se for questão de carona, não. Então, para a regulamentação da ambulância, se a gente for dizer ambulância aqui, tem várias situações. Por exemplo, como que uma pessoa pega um paciente hoje, na cidade vizinha, vamos colocar São João do Oriente, ele me traz o paciente, o condutor, sozinho, dentro da ambulância, tá? Só com um acompanhante dele, e mesmo assim tem vezes que o acompanhante está lá na frente, o paciente está lá atrás sozinho. Então, isso não é permitido, isso não pode. Pela legislação, tanto pelo COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, pelo COREM, tem que ter, no mínimo, um profissional da saúde ali. E para isso, a gente tem que estudar cada situação. As ambulâncias, tem uma portaria 2048 do Ministério da Saúde, que classificam elas de A a F. A ambulância categoria A, que nós chamamos ambulâncias brancas, que atende os casos eletivos, consultas ambulatoriais, levar para fisioterapia, ela tem que ter no mínimo um auxiliar de enfermagem, e nenhum dos veículos desses consta. Então, o que me assusta é o fato do condutor ele não ter a certificação para conduzir aquele veículo. Inclusive, se você pegar aqui artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro, ele comete infração, é infração gravíssima, tá? Esse condutor não poderia estar conduzindo, esse veículo ele pode ser retido até que apareça uma pessoa habilitada. Essa pessoa habilitada em CTVE. E aí que fica a situação. O que me preocupa, Xavier, é o seguinte, nós estamos até conversando nos bastidores ali. Enquanto está tudo dando certo, ok. E quando vier uma ocorrência grave, vamos dizer um sinistro, né? Sinistro. Que é a palavra. Exatamente. Quem vai responder por isso? Exatamente. Aí que vem a situação, Mário. O que acontece? Nós estamos falando dos veículos de emergência. Quando a gente fala de veículo de emergência, a gente tem que colocar aqui a polícia, o bombeiro, tudo em junto aqui. Veio a legislação, quando veio essa questão da regulamentação dos veículos de emergência, que teria que ter o curso, em 2015, soltaram uma portaria, uma resolução do CONTRAN, onde que se dava o prazo para o Estado regulamentar a situação, certificar os seus profissionais. E no que me parece, não tem ocorrido isso, né? E aí o que acontece? Aí que nós vamos debater essa questão. Em geral, o veículo de emergência, o que eu sempre estou presenciando, rodando meu dia a dia aí, trabalhando, já estou com 17 anos trabalhando com veículo de emergência. O que eu deparo muito é tanto com ambulâncias quanto com viaturas de polícia. Eu assustei até recente agora com um dos bombeiros. Avançando sinal vermelho, sem giroflex, sem nada ligado. Ele não goza dessa prerrogativa. Se a gente pegar lá no inciso 7 do artigo 29, lá fala qual que é a conduta e circulação que deve ter esses veículos de emergência. E aí o cara fala assim, mas é polícia. Não pode. Se nós pegar o artigo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, lá o artigo 3º ele fala da seguinte forma: aplica esse código a qualquer veículo. Então, todos nós, ninguém está acima da lei, todos têm que obedecer à legislação de trânsito. Mas tem uma legislação nova que agora não pode mais autuar ou multar esses veículos? Tem alguma... Na realidade, houve sim. O legislador ele pecou nisso aí. Ele pecou nesse ponto. Por que aconteceu? Quando ele fez essa resolução, nesse caso, o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, o parágrafo 6º dele, onde que ele fala que não se aplicará mais a multa se ele não tiver ostensivamente. Eu acho que até trouxe essa parte aqui. A lei 14.599 de 14.599 é a nova Código de Trânsito Brasileiro. Fala é a formulação sobre essa prerrogativa. É a última formulação que teve agora, 2023. E ela fala, só vou abrir para você aqui, para a gente chegar nesse assunto, que é o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá. No parágrafo 6º, o que ele fala? É a 14.599 de 2023, não há infração de circulação, parada ou estacionamento relativo aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito, e às ambulâncias, ainda que não identificado ostensivamente. O que é ostensivamente? Nós temos que entender primeiro a palavra ostensivo, né? É aquilo que chama atenção, né? Que vai chamar atenção. Ou seja, o legislador, nós temos o artigo 222,
onde que trata o veículo de emergência da seguinte forma: mesmo que parados, deverá estar com luz vermelha intermitente e giroflex ligado. Artigo 222 do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, se a gente pegar esse artigo 280 do parágrafo 6º, a gente entende que foi revogado tacitamente o artigo 222. O que aconteceu? O legislador ele fez esse artigo, mas sem intenção de revogar os demais. Porque se a gente pegar, ele anula várias resoluções. Nós temos a 985, nós temos a 168, 268. Então, tudo que trata, todas as vezes que a gente fala de veículo de emergência, todos esses dispositivos, e nós temos 11 artigos que tratam os veículos de emergência. E quando a gente pega cada ponto desse, quando a gente pega esses dispositivos jurídicos, todos falam, e todos são afirmativos que deverá estar sempre com luz vermelha intermitente, giroflex ligado, código 3, que nós chamamos, e sirene. Né? Alguns casos, sirene. Então, isso me assusta. Eu acho que é um artigo que tem que ser revisto pelo legislador, porque ele está tacitamente revogando. Mas isso não quer dizer que ele descumpre, as pessoas têm que descumprir, não. Porque se você pegar os demais artigos aqui, por exemplo, como que uma pessoa se desloca com uma viatura, seja policial, seja ambulância, para uma rodovia, você me posiciona ela na rodovia e você deixa ela desligada do giroflex? O que eu entendi que ele queria fazer aqui era o seguinte: quando você para no local proibido parar e estacionar, aí fica subjetivo ao agente, fica a critério do agente de trânsito, fica a avaliação do agente de trânsito. Por quê? Quando ele chegar na cena, geralmente não está com giroflex, não está com giroflex ligado, nem as luzes vermelhas intermitentes, seria multado, de acordo com o artigo 222. Com essa revogação tácita, e o que eu entendo aqui, que não foi bem assim, eu entendo que fica a critério, fica a avaliação do agente de trânsito, a polícia. O que acontece? Quando eu chego lá no cara, que eu vejo a ambulância dele parado, no local proibido parar e estacionar, ou no local de idoso, eu vou verificar o seguinte: se ele está em entendimento, se ele está em serviço. Porque se o cara estiver ali fazendo compra no supermercado... Isso, igual acontece. E quem vai fazer essas autuações? Os agentes de trânsito... Aí o agente de trânsito, por um exemplo, ele vê lá uma viatura da Polícia Militar. Ele vai autuar? De forma alguma que eles vão atuar. E o que acontece? Primeiro, essa questão do agente de trânsito. O agente de trânsito, quando ele depara com a policial, eles ficam receosos em punir, ou seja, autuar o policial. Temos hoje no Brasil, entendeu? Ele não vai atuar. Assim como que vem acontecendo. Várias e várias infrações de trânsito são cometidas por certas autoridades. Tá? Eu falo tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Várias são cometidas, infrações de trânsito são cometidas aí, e nada acontece com eles. Você sabe o que é o engraçado? Recente agora, eu passando ali naquele radar em frente à prefeitura, daqui de Patinga, perto do fórum, né? A viatura chegou lá, ela passou a 40. Por quê? Porque o cara sabe que ele vai ser autuado. Agora, se ele vê um agente de trânsito, ele não está nem aí, ele sabe que ele não vai ser autuado. Entendeu? E aí vem essa questão. Quando ele é autuado, o superior dele toma ciência dessa irresponsabilidade, dessa infração. Ele está pagando multa. Hoje paga multa. Vários entendeu? amigos meus, que são policiais penais, pagaram multa porque ultrapassou, porque excesso de velocidade, etc, etc, Sim. etc. Inclusive, tem um artigo 985, também reformulado agora, pela 14.599, essa resolução 985 do CONTRAN, onde que ela fala que os veículos, houve uma confusão nessa questão. Vou dar uma lida nessa 985 e nós vamos entrar nesse assunto. Olha como é que é a situação. Nós aprendemos dentro da faculdade uma coisa que chama-se interpretação da lei, hermenêutica. E as pessoas acham que pode interpretar a lei no entendimento da forma que o favorece. E não é bem assim, né? Deixa eu achar aqui. A 985, ela fala aqui... Opa, desculpa aqui. Exatamente, é a 985, estou acertando. Na realidade, as resoluções 985 do CONTRAN trata da matéria de fiscalização por equipamento eletrônico, onde que o manual de fiscalização eletrônica rege o seguinte texto: não deverá ser processadas as imagens registradas por equipamentos medidores de velocidade do tipo fixo ou por sistema automáticos, não meteorológico, nas condutas de circulação, estacionamento e parada para os veículos elencados no inciso 7 do artigo 29. Desde que estejam devidamente caracterizados externamente por pintura ou plotagem, que identifica o veículo de relance na forma definida pelo próprio órgão. Ou seja, o artigo 29, ele fala dos veículos do artigo 29, inciso 7.
que são os veículos de emergência. O agente hoje, quando ele passa nesse radar ali, ele não vai ser mais autuado. Ele não pode ser autuado. Mas isso não impede, isso é fiscalização do radar, ou seja, móvel ou fixo. O que acontece? Isso não impede que tenha uma autoridade atrás e verifique que ele não estava em caráter de urgência e emergência, e aí pode autuar ele. Aí tem uma resolução 970 do CONTRAN que ela delimita, ela dita quais os veículos e como deve ser como deve ser colocado esses giroflex, as luzes. E tem uma norma técnica para isso, entendeu? A NBT, a gente tem uma norma técnica brasileira onde que determina como que tem que ser colocado. Não é de qualquer forma, eu vou chegando e vou colocando. Olha, porque eu achei o vermelho bonito, eu vou colocar. Eu achei o azul bonito, não tem disso. Cada entendeu? tonalidade tem um significado. Cada tem um significado. Tanto que o próprio Código de Trânsito Brasileiro, nós temos a resolução 970, nós temos a 985, também, 985 não, 970 e a 268. Ela trata os veículos e quais seria o giroflex que deveria usar. Por exemplo, tivemos um caso recente em São Paulo que os deputados colocaram estrobo nos carros deles, que atendiam eles, e giroflex. Aquele que simplesmente tira do veículo e coloca com imã em cima, igual a Polícia Federal. E saíam ligando sirene dentro de São Paulo. A reportagem, existe essa reportagem, depois eu vou te mandar ela, em onde que o repórter questionou um dos deputados. Ele falou, não, nós podemos sim, nós temos prioridade sim, nosso caso também é emergência, nós temos que chegar aqui, fazer votação, tem coisas que a gente precisa deliberar em reuniões urgentes. Isso não se aplica. A única que pode determinar isso é através do quê? Através do Senatran, que é o Sistema Nacional de Trânsito, juntamente com o CONTRAN, existe uma câmara temática para isso, para fazer esses estudos e ver a viabilidade, se pode usar ou não. Ele não tem poder para isso. E aí o que acontece? Esses deputados colocaram lá os giroflex e saíram. Estão cometendo infração de trânsito. São carros que tem que ser parado, retido e guinchado. Está faltando o quê? Fiscalização. Então? Falta fiscalização. Falta hoje, na realidade, o que eu falo, está faltando mais as autoridades acordarem, entendeu? As autoridades fiscalizadoras, a polícia, o órgão seria o executivo, seja o governo federal, o governo estadual e municipal. Enquanto, Mário, a gente não aplicar os 3G, nós falamos aqui os 3S, né? Que é engenharia, educação no trânsito, tá? E o esforço legal, nós não vamos ter um trânsito decente. Porque uma autoridade, seja policial, seja um condutor de ambulância, principalmente do SAMU, fazendo na frente deles ali, não segue o que o determina a reconduz de circulação para ele, o Código de Trânsito Brasileiro, eles acham que aquilo se torna normal. Vira corriqueiro. Vira corriqueiro, ele acha normal. Uma coisa interessante, Xavier, eu tenho observado, eu até te comentei mais cedo, não estão mais respeitando esses veículos de emergência. Você quase explode a sirene na traseira do cara, o cara está lá, aquele vídeo que você me mostrou lá, né? Aí o condutor quer fazer uma manobra radical, colocando em risco a vida dele também e de quem estiver com ele. Sim. Mas como funciona isso? Está lá. Quem vai fiscalizar isso? E outra coisa que a pessoa aproveita muito, já aconteceu, a ambulância está indo, todo mundo cedendo espaço, vamos supor que eu estou dirigindo atrás, eu vou no vácuo. Tudo errado. Né? Exatamente. Foi boa pergunta que você fez. A questão do condutor hoje, ele deixar de dar passagem para o veículo de emergência, seja ambulância, polícia penal, seja qualquer que seja esses veículos que estão no artigo 29, do inciso 7 do Código de Trânsito Brasileiro, se ele deixar de dar essa passagem, ele comete infração gravíssima. Né? Então, se tiver um agente de trânsito ali, se tiver uma polícia, ele pode autuar, sim, esse condutor. O problema é que, muitas vezes, as autoridades estão vendo e não autua. Não autua. Mário, eu estava no Centro Fabriciano, parado no semáforo. Eu parei. Uma viatura de lado. E os caras lá tranquilos, sentados. Não sei o que estava fazendo, mas estava parado. O rapaz veio, entregador de lanche, pela mochila que eu vi nas costas dele, tranquilamente, na frente dos caras avançaram o sinal. Agora, uma coisa que eu tenho observado e converso muito com a comunidade é o seguinte, eles questionam isso. Por exemplo, a polícia ligou o giroflex só para furar o semáforo. Né? Exato. Aí eu falei, gente, você sabe o que está acontecendo? Porque está lá a viatura fazendo a ronda dela. Exatamente. De repente o Copom aciona. Exatamente. A viatura tem um rádio. Sim. Essa aqui, a viatura dali está mais próxima da ocorrência. Então, o que ela faz? Giroflex e vai atender a ocorrência. Aí a pessoa não sabe desse procedimento e critica.
Entende? Exatamente. Ô, Mário, o problema que nós estamos tendo no dia de hoje, depois que inventaram essas redes sociais aí, nós estamos tendo muita crítica, né, julgamento, e as pessoas estão sabendo de menos hoje. As pessoas hoje têm vários especialistas em redes sociais. Eu fiz uma colocação, foi até naquele caminhão que saiu atropelando um carro na Pedro Linhares, e fiz embasamento em cima do Código de Trânsito Brasileiro. E eu não estava julgando nem A nem B. Eu estava fazendo a colocação naquilo que era coerente que o Código de Trânsito Brasileiro fala, né? Todos os dois ali, e vai existir a responsabilidade para eles, né? E aí, quando eu fazendo, uma das pessoas entraram lá e começou a debater comigo, achando que era ridículo a fala que eu estava fazendo. Que eu estava falando, não é eu que inventei. Eu estou falando naquilo embasado dentro do dispositivo jurídico. E aí, interessante que depois, no final, ele vira e fala comigo que para mim estudar. Aí eu falei assim, nem quis responder a pessoa, porque só da forma que ele escreveu, o português que ele escreveu, eu falei assim, poxa, vou discutir, perder tempo de discutir com uma pessoa dessa? Você não vê um trabalho educativo dessas imprensas aí. Você não vê os caras chamar um profissional lá, chama um delegado, chama um profissional na área de trânsito, vamos debater um assunto. Aconteceu aquele fato da carreta, aconteceu agora recente, aqui na Pedro Linhares, agora, nesses dias, nós tivemos 2 óbitos. Mas você não viu aqui, agora, por exemplo, acho que foi ontem mesmo, em questões de horas, teve 4 acidentes graves ontem. 4, e quase teve um óbito hoje de novo na Pedro Linhares. Meu colega até participa de um grupo, ele jogou e o cara da carreta conseguiu sair lá perto do shopping. Onde tem a Saitama ali, isso, a Toyota, o cara conseguiu jogar parte da carreta em cima do canteiro, senão tinha atropelado. E aí o que acontece? Tá na hora deles chamarem as pessoas para conversar lá. Chamar a autoridade e falar assim, por que está acontecendo isso? O que é necessário fazer ali? Você vê a deficiência tão grande, Mário. Não digo Ipatinga, até nesse ponto eu posso dizer que está melhor. Não tenho muito conhecimento hoje, poucas vezes que eu vou em Timóteo, né? Mas eu vejo que uma deficiência enorme pelos poderes executivos dos municípios aqui é a questão da sinalização. Se você chegar em Fabriciano, não tem sinalização. Não? No começo, quando chegou lá, foi o agente de trânsito, né? Sim. Estava assim, radical, né? Sim. Estava bem extremista. Mas não sei se era aquela empolgação. Mais central. Início, depois só no centro. Mas se você desce, você vai descer a nossa ali, Avenida Tancredo Neves, do caladinho de cima ali até o final dela, onde renovou, fez aquela ponte, você vai ver que não existe uma faixa de trânsito. Não existe uma faixa de trânsito. O cara bateu, ele avançou a faixa dele lá, não sinalizou e... Qual faixa? Você está num local no acostamento, não pode encostar. Cadê o acostamento? Cadê a faixa? Cadê a placa? Então, nós temos uma deficiência muito grande disso. E a Pedro Linhares ali não é diferente. A faixa que está na Pedro Linhares ali é faixa antiga. Então, passou da hora de ir lá, tem que sinalizar. Ali, recente agora, você viu frente o Iguaçu, ali frente o hotel, que é aquele hotel Panorama, né? Isso, recente, atropelado uma senhora ali. Quantos e quantos foi a óbito? Mas você viu comentários de alguém? Alguém comentou aí que ela deveria, olha só, ter se deslocado até a passarela lá, sentido o Novo Cruzeiro, para atravessar. Pois é. Imagina. Olha, você tem que sair da passarela, tem que chamar o Uber, porque a distância é longa, pô. E ela tem que atravessar agora, do mesmo jeito. A topografia ali ajuda muito. Eu acho que já passou da hora das autoridades do município aqui, o executivo, o legislativo, tomar providência ali, Mário. A topografia ajuda muito para você fazer uma passarela ali, você fazer uma passagem, né? Você fazer uma passagem ali, você consegue, a topografia ajuda muito. Porque eu falo o seguinte, o pessoal fala assim, a gente faz a passarela, mas o povo não passa, faz a tua parte. Exatamente. Se for pensar desse jeito, não vai construir nada. O que acontece? Essa questão da passagem ali, que nós falamos da passarela ali. Então, ali você consegue fazer uma subterrânea, que a topografia ajuda muito. E aí, quando o cara fala assim, poxa, mas e se eu fizer, o pessoal atravessa? Eles vão fazer um serviço, às vezes, porco. Porque se você faz ali, você viu a passarela que a Vale do Rio Doce fez no Horto? Vi. Pergunta se tem alguém que consegue passar lá em cima do trilho agora. Não consegue, eles fecham com grade. Aí, não, peraí, isso vai encarecer, né? O nosso cofre, vai onerar os nossos cofres. Olha a passarela que eles fizeram lá em Timóteo, também, que a Vale do Rio Doce fez. Ninguém consegue passar, entendeu? Coloca a grade, fecha ali, não fechar e não conduzir, fazer o caminho para a pessoa ir, ela não vai fazer. Não, é igual aquela passarela subterrânea da portaria da usina aqui no centro. Sim, sim. O ponto de ônibus é ali. Exato. O pessoal desce e tem não quer, são poucos que fazem, né?
e quer atravessar naquela faixa grande ali. Exato. Muitas já vi vários idosos ali com dificuldade de locomoção, quer passar por cima. Ali é uma outra Sem quebra complicação que nós subterrânea. temos, tanto da parte pedestre quanto de veículos. Acidente acontece constantemente, sempre ali. Ali já passou da hora, entendeu? Ali dá para fazer um acesso para o centro ali, os viadutos ali. A topografia ajuda muito, o espaço ele Porque ajuda. em Patinga, ô, Jabel, eu falo com a minha esposa, eu não saio de Patinga de carro a partir das 16 horas. Só saio às 20 horas, porque o trânsito está Sim. uma demanda muito grande. Até porque- Aquele canteiro que você pega aqui é 458, aqui do lado. Sim, sim. Se você, eu já medi, cara, dá para você fazer a terceira via ali, sem precisar tirar o poste, vindo do Cairu para o centro. Dá para você fazer uma terceira faixa ali. É aí que é o problema. Sem gasto nenhum. Sim. Sem gasto, que eu falo assim, alto, né? Sim, mas é aqui que é o problema. Quando a gente fala, eu falei com você lá, enquanto a gente não adotar os 3 R's, vamos falar da engenharia aí. Quando eles pegam engenheiro, eles pegam um cara aí que é questão comissionado. Coloca o cara que não tem formação nenhuma na área de trânsito, não tem formação nenhuma na engenharia de trânsito, e coloca o cara para fazer, para criar. Você tem ideia? Você me pegar uma avenida daquela, igual Monteiro Lobato, a gente tem que fazer o quê? A gente está estudando que a mobilidade de trânsito, ser para fluir o trânsito, mais segurança para a sociedade. Aí você me pega Monteiro Lobato, joga ela para mais 2 ruas adentro dela ali, me tira a avenida. Você sabe onde eu estou te falando, né? Lá no Cidade Nobre. Isso. Então, para mim, aquilo é um absurdo, cara. Aquilo ali não é uma mobilidade urbana. Para mim, um engenheiro chegar a fazer Perto do Vale ali, naquela perto do praça, Vale, ali é um absurdo. quer dizer, se passava direto. Passava direto. Aí eles interditaram ali, Interditou. você entra à direita, Hoje, vira à esquerda, e vira à pra esquerda. depois pegar a vida novamente. Então, o que acontece? Isso comprometeu toda a mobilidade. Aquele pedaço ali fica todo congestionado. Né? Se você chegar ali na Fernando de Noronha, quando você sai daquele viaduto do Bom Retiro ali, você depara com um ponto de ônibus escolar. Você depara e você sai do ponto de ônibus escolar, tem uma passagem elevada. Depois da passagem elevada tem um semáforo. Depois do semáforo, logo em seguida, tem uma rotatória. Aí eles perguntam assim, por que dá aquele congestionamento na Fernando de Noronha? Vai até lá em cima na Pedro Linhares, congestiona o outro. Tem ali Coelho É Diniz falta, ali, né? exatamente, perto do Coelho Diniz. Então, falta de um estudo do local. O cara tem um carro comissionado, ele vai lá e coloca a placa no entendimento dele, da forma que ele acha que tem que ser colocado. Você entendeu? E não é bem assim. O cara não senta para estudar, para entender o assunto, para ver, não faz um estudo viabilidade ali, fluxo de pessoas, fluxo de veículo. É um estudo que tem que ser feito. Igual, por exemplo, eu comentei, né, se fizesse essa terceira pista, Sim, sim. esses ônibus que passam aqui na João Valentim Pascoal, passaria lá. Hoje a gente Reduziria precisa. esses ônibus passando no Hoje, centro. por exemplo, aquela Pedro Linhares, onde está acontecendo vários acidentes, ali tem condições de criar a terceira pista para acabar com aquele problema, além de se colocar um redutor de velocidade, seja o radar. Radar é a indústria das multas. Espera aí, isso é criação do político. Aonde eu quero chegar com você? Quando eles falam indústria da multa, comparando com a indústria da multa. Nós temos a indústria da multa. Qual que é o produto hoje, seria da indústria da multa? A infração de trânsito. Se não tiver o infrator de trânsito, vai arrecadar? Não vai arrecadar. Então, nós não temos indústria da multa. Esse tempo todo que teve radar aqui, eu nunca fui multado por radar dentro da região aqui. É disciplina, né? Disciplina. É disciplina. Aí as pessoas não querem radar porque querem sair igual louco na pista. Aquela avenida Pedro Linhares ali, você pode chegar lá e colocar um radarzinho e ficar com ele na mão. As pessoas ali passam a 120, 110 por hora e não é tarde da noite não, porque na madrugada os caras passam a 140. É o seguinte, é por isso, Xavier, que eu criei esse projeto justamente porque o trânsito nosso hoje está um caos. Né? O pessoal tem excesso de imprudência, uma atrás da outra. A placa é 60 km, está 120, dá briga com você que você está devagar ainda. Sim. E o estupim das pessoas está bem Sim, curto, sim. qualquer coisinha é motivo de briga, de violência. Outra coisa que acontece muito é ali aquela rotatória que eles mudaram de um caçula. Você sair no panorama, tem uma rotatória ali grande. Exato. Antigamente, eles mudaram a preferência. Agora a preferência é quem está na rotatória. Esse é um outro ponto Né? que eu... Aí o pessoal está tão acostumado a vir na avenida, que é a Avenida Minas Sim, Gerais sim. ali, e passa direto. Estava dando muito acidente para ir para o C3, ou para ir para o Patingão, ou para entrar para o Panorama. Exato. Agora ele tem que esperar, parar para a rotatória, a preferência da rotatória. Eles mudaram aquilo, a trajetória. E gerou muito acidente isso aí. Rapaz, é essa questão dessa falta de estudo. Porque quando você para uma avenida de grande fluxo, o que você vai fazer?
Você vai congestionar o trânsito e você vai provocar o quê? Você vai provocar mais riscos de acidentes ali naquele local. Aí você me param a avenida, onde que tem o fluxo é menor, que é dentro da rotatória ali, que é esse panorama, eles me param a avenida toda e cria aquela confusão. Aí tem atropelamento e me colocam uma faixa bem em cima ainda de pedestre ali, você já percebeu? Já, ué. Então, assim, Bastante. eles colocam uma faixa de pedestre na direita ali e na parte de cima tem uma de ciclovia, que vem o pessoal e liga a ciclovia. E aí, quando o cara ele vira o rosto, que ele está visualizando outro carro lá, quando ele assusta, ou ele está quase em cima do pedestre, ou em cima do ciclista ali. Voltando à questão que nós estávamos falando da seguir a ambulância ali, os veículos de emergência, nós falando Do vácuo ali. do vácuo, né? Lá no 189, se você obstruir o veículo de emergência, você comete infração de trânsito. Então não se Gravíssima, pode, é gravíssimo. Dois, As quatro, pessoas têm que entender o seguinte: você está no semáforo, você tem que olhar o que é mais viável para vocês, a sua segurança também. E o condutor de veículo de emergência, ele tem que ter esse entendimento. Por exemplo, a gente tem muitas vezes, você encontra pessoas, né, principalmente mais do sexo feminino. Por que eu falo mais do sexo feminino? São pessoas, são mais vulneráveis, são mais, se assusta mais facilmente. E aí o cara chega com o veículo de emergência, ele não tem paciência. Se você encostou, espera, ela vai sair. Ela encostou, né? Às vezes você percebe quantas vezes eu parei, e eu vi que estava o condutor, que era uma condutora, estava à frente, e ela ficou nervosa com a sirene. Imagina eu começo a buzinar ou sirene atrás dela. Então isso aí eu acabo provocando um outro acidente ali no local. Não tem essa paciência. E aí quando a gente fala do vácuo, o artigo 190, ele fala que a pessoa que seguir o veículo de emergência, ele será também responsabilizado, será multado, que está lá, que é infração grave. E é isto que eu queria entrar nesse ponto com você. O que mais acontecia com a gente quando eu estava no SAMU, quando eu estava em deslocamento em código 3, quando a gente fala código 3 é giroflex, luz vermelha intermitente, sinal sonoro. Quando a gente estava em código 3, Mário, e às vezes você olhava no retrovisor assim, e você está vendo uma ambulância de um município vizinho pegando carona. Isto ele não sabendo que ele está cometendo uma infração de trânsito. Ali ele estava cometendo infração de trânsito. Então, se tivesse um policial ali, poderia autuar ele. Então, ou seja, obstruir a ambulância, né, seguir a ambulância, é infração de trânsito. Eu lembro que é falta gravíssima, né? 7 pontos da carteira. 189, infração gravíssima, deixar obstruir a ambulância. Isso. No caso de seguir a ambulância, é infração grave. Aí, voltando à questão da ambulância, né, igual nós estávamos comentando, quais são os requisitos, né, para a pessoa ser um condutor de ambulância? Sim. Na realidade, nós vamos falar os requisitos para ser condutor de um veículo de emergência. Em específico, a ambulância. Isso. Né? O que acontece? O requisito é ser maior de 21 anos de idade, tá? E a categoria de habilitação, ela independe. Vai depender aquilo da classificação do veículo. Se ele é um veículo de categoria B, se ele é um veículo de categoria C. Correto? Então, primeira coisa, ser maior de 21 anos de idade, ter o curso de CTVE, não ter cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses, gravíssima. Então, esse é o requisito mínimo. Aí o cara pergunta assim, mas e aí, como é que trabalha no SAMU? Além desses requisitos, a portaria 2048, ela não menciona que o rapaz tem que ter ensino médio. É só o ensino básico. Então, é apenas ensino básico. Ele ter o curso de CTVE, tá? Que é esse curso específico de transporte de veículo de emergência, e categoria D. Porque a gente tem que entender o seguinte, CTVE, que é o curso específico de transporte de veículo de emergência, ele é para quem vai trabalhar com veículo de emergência. Independe se é ambulância, se é viatura. É para quem vai trabalhar com esse tipo de veículos do artigo 29, inciso 7. E aí, quando a gente fala do condutor socorrista, é o profissional diferenciado. É a mola mestre do APH. É que a diferença entre o condutor socorrista e o motorista de ambulância. Tem uma diferença. Porque muitas vezes, vamos supor, eu sou um motorista de ambulância. Sim. Ponto. O outro é um condutor de... O condutor socorrista. Então ele tem que ter mais qualificação. Por quê? Mais qualificação. O condutor socorrista, o motorista de ambulâncias em si, vamos chamar assim, que é o condutor de ambulância, o condutor de ambulância básico, o condutor, que não seja o socorrista, o condutor de ambulância, o motorista, na realidade ele tem que ter só o quê? Só o CTVE, mais nada. E conhecimentos básicos de primeiros socorros, que é aquilo que exige dentro do Código de Trânsito Brasileiro. O condutor socorrista, ele tem que saber tudo do APH. Ele tem que saber medicamento, ele tem que entender
os quadros clínicos, o paciente, o trauma. Ele tem que conhecer tudo do APH, ele tem que saber. Ele tem que saber como ele vai transportar um paciente TRM, que é trauma raquimedular. Ele tem que saber como vai transportar um paciente de AVE, que é acidente vascular isquêmico, né? O AVC, pessoa, por exemplo, o TCE, que é o traumatismo de crânio encefálico, um bebezinho. Por quê? Porque aquilo ali, o que está na realidade, o condutor, ele está carregando ali, o resultado final do atendimento PH está na mão dele, Mário. Quando você chega na cena, mal feito, o cara pode ter uma lesão mais grave. Mais grave, não é só isso. Quando você chega na cena, o médico vai lá e investe no PCR, né? No aparato cardiorrespiratório. Vai lá e investe no paciente. Entuba o paciente, medica o paciente, estabilizou o paciente, desloca para o hospital. E o condutor sai louco na pista, achando que ele é o condutor da Rotan, da viatura da polícia, que é diferenciado. Eu fico, fico muito, mas muito puto quando eu vejo as pessoas se dizer que você é instrutor, ensinando as pessoas, vamos ensinar vocês uma direção tática. Isso não é para ambulância. Viatura, né? É viatura, polícia. O condutor é um trabalho que é feito com ele, sim. A gente monta todo o cenário, né? Monta toda a oficina no local lá. É montado toda a oficina com os cones, slide low, duplo 8. Mas é aí que você vai trabalhar os riscos eminentes, a atividade dele. Não é ensinar ele que ele tem que dar cavalo de pau, fazer zerinho, sair doido, igual tem treinamento dos caras que trabalham com carro forte, não. E está tendo muito acidente com o próprio SAMU, né? Muito acidente, muito acidente. Infelizmente está tendo muito acidente e os entes públicos omitem. E quem ministra isso? Quem é o pessoal responsável? Qual a instituição responsável para ministrar esses cursos específicos? Tem aqui na região? Hoje tem na região. Eu dou o curso de condutor socorrista, sou o único que dou o curso de condutor socorrista hoje aqui no Vale do Aço e na região leste. Condutor socorrista. Além do CTVE. Hoje eu dou o curso CTVE também, tá? Sou homologado, certificado pelo Detran, Senatran e Contran. Meu certificado, meu curso é reconhecido, vem na habilitação, não vamos dizer habilitação, não, vem no RENASH, né? Que é Registro Nacional de Habilitação, não vem mais nas habilitações, nenhum curso. O cara fazendo CS-Senat, onde que ele fizer, não vem na habilitação física. No digital ele vem, fica lá no RENASH hoje. Hoje o policial, ele chega, ele puxou, ele vai verificar se ele tem os cursos específicos ali para conduzir aquela viatura. O que as pessoas têm que colocar na cabeça, principalmente esses profissionais, seja a polícia, seja o condutor do SAMU, além do Código de Trânsito Brasileiro, né, existem outros dispositivos jurídicos. A gente não se apregua a penalização nossa só no Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos o Código Penal, nós temos o Código Civil, nós temos o Direito Administrativo. E nessa hora, o ente, o federativo lá em cima, o governo do estado, o município, ele não olha pelo servidor. Então, ou seja, é muito mais fácil eu abrir um processo administrativo e até exonerar aquele profissional do que eu assumir a responsabilidade sobre os danos provocados naquela vítima. Então, o que acontece? A lei, ela existe. Ninguém está acima da lei. Ela tem que ser seguida. Eu sou daquilo, eu sou escravo da lei. Prefiro ser escravo da lei. O juiz, ele para julgar, ele se baseia em cima de quê? Da lei, lógico. Da lei. E quando chegar lá que o juiz puxar o dispositivo jurídico, você pode ter certeza. Entendeu? A pessoa vai ser penalizada de acordo com a infração, com o delito que ela tenha cometido, com a ilicitude que ela cometeu. Não tem sombra de dúvida nisso. Você entendeu? É igual, por exemplo, nenhum veículo de emergência pode passar no semáforo estando ele só com giroflex ligado e luz vermelha intermitente. Ele só vai poder beneficiar dessa prerrogativa se ele estiver, de fato, em caráter de urgência e emergência. E quando ele estiver de caráter de urgência e emergência, a gente chama de código 3. Eles têm que estar com luz vermelha intermitente, giroflex ligado, sinal sonoro ligado. Aí, vamos dizer, vem uma viatura da polícia e colide com o meu carro. Se ele colidir com o leigo, vai ser uma coisa, mas se ele colidir com uma pessoa que tem conhecimento, ele vai responder. E aí, na hora que chega lá, que eu provar perante o juiz esse dano material que eu obtive por irresponsabilidade, por ele não fazer o uso dos dispositivos conforme determina a legislação, o que vai acontecer? O Estado vai me pagar. Mas aí ele responde subjetivo. O Estado tem o direito de ir lá e cobrar dele. E vai cobrar dele. Cobra mesmo. E cobra dele. Nessa hora o Estado não pensa duas vezes. O município não vai pensar duas vezes. Vai cobrar dele.
Então, eu acho uma deficiência muito grande, Mário, nessa questão. Por exemplo, deixa eu falar, essa questão da polícia, por exemplo, avançar o sinal hoje, vermelho, porque ele se achar que está no direito ali, não está. Que eu falei lá no código, no artigo 3º lá, ele é bem claro nessa questão. Fora disso, a nossa Constituição, nós servidores públicos, nós temos o quê? O princípio do direito administrativo, né? Legalidade, é legal? Não. Moralidade. Impessoalidade, moralidade, é moral? Não. Publicidade. Né? Publicidade Eficiência. E vemos a eficiência. Qual eficiência tem nisso? Temos que nós respondemos por esses princípios. E lembrando, Mário, que dependendo da circunstância, o agravante da situação de um trânsito, de um acidente aí, isso dá improbidade para o ente público, para o prefeito. Hoje, por exemplo. Hoje um curso, hoje você manter... Hoje, um profissional 5 anos, hoje... 2 anos, 5 anos. 5 anos. Na realidade, tem nós falamos... Os cursos que precisa para dirigir, para conduzir a viatura em si e as ambulâncias. Aí depende do tipo de ambulância. O curso, na realidade, o que acontece? Quando vem a 268, resolução 268, a gente fala da questão dos entes que seria ali. Foi dado um prazo para que o governo se regularizasse a situação dos policiais, do bombeiro em si, para eles ter o curso CTVE. O curso CTVE, se a gente vê a 789 hoje, que fala que os requisitos para fazer o curso, a polícia, os entes públicos do Estado, eles podem ter o curso próprio deles lá dentro, mas eles têm que estar no RENASH, que é o CTVE, pode ter ele lá, sem problema nenhum. Mas eles têm que ter a escola, é igual o bombeiro hoje tem a escola deles, né, em Belo Horizonte, e tem que ter a escola lá. Então, eles podem altamente certificado. Eles não são obrigados a procurar instituições hoje particular ou igual tem o SESC-Senat, né? Mas eles têm que ter a escola deles lá. Eles têm que seguir o que a legislação, o que o Detran fala, o que a resolução do CONTRAN determina, tá? A grade de carga horária, as matérias, tem que seguir tudo aquilo ali. E ele tem validade, tem certificação também, reconhecida pelo Detran. Então, ele tem que ter isso aí. O problema é que não está tendo isso dentro das instituições. Nesse período todo, está aí, nesses anos todos, você já fez algum levantamento sobre realmente quais são ou quantas pessoas, ou quais as instituições que realmente investem nisso? Hoje a instituição que investe nisso, SAMU. Todos do SAMU. Da realidade, o que acontece? Eu tive um município aqui, vizinho, onde que o cara falou assim, mas espera aí, eu entrei num concurso há um tempo atrás, não exigiram para mim no edital, então eu não era obrigado a ter o CTVE. Falei, mas hoje você conduz ambulância, conduz. Aí ele falou assim, pois é, então hoje nesse caso, eu sou obrigado a fazer o curso, você é obrigado a fazer o curso. Ah, mas eu não vou tirar do meu bolso. Eu falei assim, não. O ente público agora, o responsável pela prefeitura, o secretário de saúde, regalou um oi para minha cara. Eu falei assim, ele é obrigado agora a pagar. Por quê? Se nós pegar lá no artigo, vou pegar aqui o 257. Olha para você ver. Artigo 257, lá no parágrafo 2º. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito de veículos na via terrestre. Conservação e a inalterabilidade de suas características, componentes agregados. Habilitação, olha que bacana, habilitação legal e compatível de seus condutores quando esse for exigido. E hoje, o que exige? A Código de Trânsito Brasileiro exige que o cara tem CTVE. Então, quando eu virei para eles, eu joguei isso para a menina lá, que começou a discussão, a secretária de saúde. Ah, mas eu estou te dando um curso aqui. Eu falei, olha, o que eles estão fazendo aqui é um curso noções de veículo de emergência. O CTVE não se engloba aqui. Aí é um outro curso, eles têm que estar aqui. Ah, pois é, mas a gente não tem obrigação. Tem obrigação. Aí foi quando eu li o 257. Nesse caso, quem está dentro hoje, ele tem o direito de cobrar o ente para que seja pago o curso para ele. Que faz? Xavier, é muita informação, né? Muita informação, Mário. Muita informação. Nós estamos aqui já, e tem outra coisa interessante sobre o trânsito, na próxima oportunidade nós iremos abordar, porque é tanta informação que vão ficar aqui a noite toda, né? Sim. Né? Só para ter ideia, não te cortando, as pessoas acham que o veículo de emergência não tem dispositivos que regulamenta ele. Só de artigo do Código de Trânsito Brasileiro que trata diretamente sobre eles, nós temos 11 artigos.
né? E 4 resoluções que podemos discutir, escrever um livro sobre o veículo de emergência. Então, quer dizer, mas esse nosso bate-papo vai ao pouco, vai colocar aquela luzinha lá no fim do túnel, para clarear um pouco a visão das pessoas, tanto o cidadão quanto as autoridades, porque eles podem responder por isso. Sim, sim. Mas o mais importante que eu olho não é questão de eles responderem, né? A questão é vidas que estão sendo ceifadas. E depois, como é que funciona para você resgatar? Vai ter que indenizar a família? A indenização não resolve o problema. Exato. Porque a pessoa já perdeu a vida dela. Muitas vezes porque, igual você falou, muita imprudência. Não é só o excesso de veículos que está causando os acidentes de trânsito. Não. São as imprudências. O excesso não é de veículos, é de imprudentes. Né? Porque o excesso de veículo, você vê que até a questão da mobilidade se compromete mais. Então não tem como o cara dispersar a maior velocidade tudo ali. Da noite todas as vezes que eu vou andando na via, eu fico observando o comportamento do condutor. E eu tenho visto muito hoje que as pessoas nem sabem usar o farol alto, eles sabem. Hoje sempre que você roda aí, você vai ver sempre um veículo ou outro está com o farol alto. Eles não sabem olhar no painel e entender que aquela luzinha azul que está acesa no painel dele é porque o farol está alto. Agora, vindo para cá mesmo, vi um cara com farol alto no Fiesta, rapaz. Falei assim, poxa vida, é falta de informação. É falta de informação. Mas o cara frequentou autoescola. Eu vejo uma deficiência muito grande nisso. O Detran colocou muito EAD. Hoje, por exemplo, quando eu fiz meu curso de instrutor de trânsito em 2000, no ano de 2000, eu saí numa luta daqui de Fabriciano, rapaz, para mim ir para Belo Horizonte e ficar frequentando final de semana lá. Foram uns 3 meses frequentando final de semana para mim conseguir formar instrutor de trânsito. Isso presencial, sábado e domingo, entendeu? Tinha dia que eu tinha que escolher para comer, para o outro dia porque era caro, não saía barato, o curso era caro, o deslocamento era caro. Hoje o cara faz EAD. Eu tenho uma escola agora, a Ravix. Estou montando ela, estou estruturando ela aqui. Eu posso dar curso de instrutor de trânsito. Eu sou certificado para dar curso para examinador de trânsito. Nós temos lá cursos de carga de visíveis, MOP, escolar, coletivo, veículos de emergência. Né? Gosto muito da parte de veículos de emergência porque eu vivi essa parte, essa minha área. Mas hoje a minha escola, eu posso certificar isso. Eu ganho mais hoje dando curso de EAD? Sim. Mas eu concordo? Não concordo. De pessoas que fazem o curso de instrutor de trânsito EAD. Eu não concordo com o instrutor fazer o curso EAD. Para mim, tem que estar na sala de aula discutindo presencial. Se eu te falar com você uma coisa, vou te fazer uma pergunta, você pode perguntar para qualquer autoridade, qualquer instrutor de trânsito aqui, ele não sabe te responder. Aquela placa de pare, já viu a placa de pare? Por que ela é diferenciada ali? Ela é ortogonal e não redonda igual as outras. É um detalhe que muitas vezes a pessoa nem leva a sério. Né? Ninguém leva a sério. Ninguém explica na autoescola. Se você perguntar a uma autoridade, eles não sabem. Aconteceu um acidente ali. Ela é ortogonal, por quê? Porque quando você depara de frente para ela, está escrito para você. Quando você chega na via, você olha assim, aqui e aqui, é parada obrigatória para quem? Você vê a placa do outro lado, ela é ortogonal, a obrigação de parada é do outro. Quem está atrás consegue visualizar. Ô Xavier, o papo está muito bom. Eu queria que você deixasse uma orientação, né? Para todo mundo que está nos ouvindo com relação a esse trânsito, né? Uhum. Como trabalhar isso, como tentar melhorar isso, o que se deve fazer. Exato. Né? Então deixa uma mensagem para o nosso povo aí. Hoje que a gente vê muitas pessoas, Mário, fazendo uso da direção que a gente fala corretiva, né? Ela se envolver, quase se envolver no sinistro, tentar sair fora desse sinistro. O que seria essa direção corretiva? Quando a pessoa passa, tem um ônibus parado, um coletivo parado, e ali fala dentro do Código de Trânsito Brasileiro que ele tem que reduzir a velocidade, e ele não reduz. E a pessoa pula de uma vez na frente dela, e ela tira o carro. Às vezes pode acontecer dela conseguir tirar o carro fora da pessoa, e não acontecer o atropelamento, né? Isso. Ou não acontecer um sinistro com ela, dela colidir num poste, numa árvore. Isso chama de direção corretiva. Essa é a pior direção que pode ocorrer hoje. É a pior direção. Ela é inaceitável dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Mas o que eu falo com as pessoas hoje, Mário, que sempre falam, a gente deve dar prioridade à segurança e não ao direito. Porque eu tenho direito sobre não dar essa prioridade. Não, a prioridade nossa é segurança e nesse caso não é direito. E as pessoas têm muito disso. Porque o direito era meu. Então a prioridade é segurança e não direito. Muito obrigado, Xavier. Foi muito esclarecedor, né? Já agradeço pela presença, as portas estarão sempre abertas para você. Você tem uma bagagem muito grande, tem muito
assuntos para nós debatermos aqui. Sim. E já deixa sua esposa lá de QAP, que nós vamos depois conversar com ela e trazê-la aqui com a gente. Okay. Tá? Então, que Deus possa te abençoar cada vez mais, melhor cada vez mais o conhecimento, a sua bagagem é muito grande. Sempre, né? Eu agradeço imensamente, Mário, pelo convite, tá? Pelo MDQAP. É um grande trabalho, um trabalho brilhante que você está fazendo. É importantíssimo essas informações na área da parte de trânsito, porque hoje o próprio Código de Trânsito Brasileiro exige que seja feita uma parte educativa ali, que a imprensa trabalha sobre essa educação, que algumas empresas, até no produto que elas soltam mesmo, empresas que trabalham com produtos automotivos, que ela faça a divulgação, a educação do trânsito ali, e não é feito. Então nós temos uma falha muito grande hoje das mídias, né? Porque o que custa a mídia hoje? Ela chamar um delegado, chamar um responsável na área de trânsito, um especialista lá, para conversar, discutir assuntos inerentes sobre o trânsito, os sinistros que vem acontecendo. Então, aí eu falei assim, vou montar um podcast onde vou trazer profissionais qualificados, competentes, uma maneira mais formal, sem muita formalidade, mas com responsabilidade, para levar a informação para a comunidade. Então, o que eu vou fazer? Vamos abranger o trânsito, violência na escola. Então, tudo que envolver a segurança, direta ou indiretamente, Sim. nós iremos convidá-los. Sim. A saúde mental do servidor. É um tema que nós iremos abordar. Então, esse projeto é de utilidade pública. É engraçado, quando você disse do auxílio reclusão e o salário aí, eu cheguei a ver o seu vídeo lá esclarecendo, porque eu também recebi várias perguntas dessa forma, até porque, Xavier, você é da área de direito, e aí, o que você... Eu gostei demais, eu acho que é um grande projeto, eu acho que falta para a sociedade é isso, são mídias, são pessoas que querem levar de fato, né, com embasamento técnico, dispositivos jurídicos, para as pessoas informações. Está tendo muitas desinformações em rede social. Aí acaba trazendo muito julgamento ou até mesmo condutas, induz as pessoas a condutas errôneas. E revolta também as pessoas. Revolta. Então, esse é o nosso objetivo. Então, muito obrigado, né? Conte comigo se precisar, nós estamos à disposição aí. E nós temos certeza, nós vamos voltar mais vezes para encontrar. Sim, para a próxima. Muito obrigado. Muito Xavier. obrigado você, Mário. Deus abençoe. Parabéns pelo trabalho. Aí.